Você é só uma visita aqui, mãe. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça como o som de uma porta se fechando para sempre. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Foi como se alguém tivesse arrancado as raízes do meu peito e me deixado ali de pé sem chão. Eu olhei para o rosto da minha filha e percebi que não a reconhecia mais. A menina que eu embalei nos braços, que eu ensinei a andar e a amar agora, me olhava como se eu fosse uma estranha. Dizem que as maiores traições não vêm de inimigos, mas de quem a gente cria com amor demais. E eu, Dona Helena Duarte, aprendi isso da forma mais cruel. No meio de risadas, música alta e taças de vinho, ouvi minha própria filha me expulsar da casa que eu construí com meu marido. A casa onde vivi os melhores anos da minha vida. Você já passou por algo assim? Já sentiu o coração rasgar dentro do peito por causa de alguém que você mesmo colocou no mundo? Se já viveu algo parecido, comenta aqui a sua idade ou de onde você está assistindo. E se ainda acredita que amor e respeito precisam andar juntos, deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais intensas e cheias de reviravoltas. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 63 anos, sou viúva há 3, e esta é a história de como a dor virou coragem. Tudo começou numa tarde ensolarada quando decidi aceitar o convite da minha filha Marina para passar um fim de semana na casa de praia em Búzios. Eu só não sabia que aquele seria o fim da mãe ingênua e o começo da mulher que aprendeu a se defender. Quando voltei para casa naquele dia, depois de ouvir as palavras que nunca imaginei escutar de uma filha, sentei na poltrona antiga da sala e fiquei olhando para o vazio. A casa estava silenciosa demais, o tipo de silêncio que pesa no ar. Lá fora o sol se punha tingindo o céu de laranja e eu pensava em como tudo tinha mudado tão rápido. Eu me perguntava onde foi que perdi a minha menina, em que momento a doçura virou distância e o carinho desprezo. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 63 anos, sou viúva há 3 e desde que meu marido Antônio partiu à solidão virou uma velha conhecida. Antônio era o tipo de homem que falava pouco, mas fazia muito. Foi com ele que construímos a vida tijolo por tijolo, sonho por sonho. Em 1999, compramos uma casa de praia em Búzios. Lembro até hoje do dia em que assinamos a escritura. Antônio me abraçou e disse sorrindo que aquele seria o nosso refúgio, um lugar para envelhecer juntos, cercados de mar e lembranças. Durante muitos anos, a casa foi exatamente isso. Cada parede tinha um pedaço da nossa história. O quarto principal ainda cheirava ao perfume dele e o barulho do vento batendo nas janelas parecia sua voz chamando meu nome. Quando ele morreu, não consegui mais colocar os pés lá. O simples pensamento de abrir aquele portão me sufocava. Então, quando Marina, minha filha única, pediu para usar a casa com o marido dela, Felipe, eu concordei. Achei que era uma forma bonita de manter viva a memória do pai dela. No começo, Marina era carinhosa. Mandava fotos da praia, dizia que sentia falta de mim e que estava cuidando bem da casa. Eu acreditava. Achava bonito ver minha filha construindo memórias onde eu e Antônio havíamos sido felizes. Só que aos poucos as mensagens mudaram de tom. Ela começou a falar de reformas, de trocar móveis, de modernizar a decoração. Disse que a casa estava com cara de velha. Eu ri e disse que era justamente essa cara de velha que fazia dela o nosso lar. Mas Marina insistia. E sem pedir começou a mudar tudo. Um dia mandou uma foto de um sofá novo dizendo que o antigo tinha sido doado. Outro dia comentou que pintaria as paredes de branco para deixar o ambiente mais clean. Eu tentei não me incomodar. Afinal, ela era minha filha. Mas dentro de mim algo doía. Era como se cada mudança apagasse um pedacinho da minha história. A gota d'água foi quando descobri que ela tinha vendido a mesa de jantar que Antônio comprou em Paraty, uma peça de madeira maciça que ele amava. Disse que estava manchada e ocupava espaço.
Quando liguei para perguntar por que ela não tinha me consultado, respondeu com aquela impaciência fria que só quem se acha dono da razão tem que eu estava sendo apegada a coisas materiais. Materiais. Aquela mesa não era uma coisa. Era lembrança, era afeto. Era o último presente que Antônio comprou antes de adoecer. Depois dessa discussão, passamos dias sem nos falar. Ela sempre justificava tudo com o mesmo argumento: mãe, eu que estou cuidando da casa. A senhora devia agradecer. E eu, talvez por medo de perder o pouco de vínculo que restava, engolia em seco. Me convencia de que era melhor deixar para lá. Mas o deixar para lá foi virando hábito. Marina começou a agir como se a casa fosse dela. Postava fotos no Instagram chamando o lugar de nosso refúgio. Quando amigos elogiavam, ela respondia com orgulho sem nunca mencionar o meu nome. No início achei que era descuido, mas com o tempo percebi que era escolha. Ela estava reescrevendo a história e me apagando das lembranças. Minha irmã Lourdes percebeu antes de mim. Um dia me ligou e disse: Helena, essa menina está passando dos limites. Você precisa se impor. Eu ri tentando disfarçar o incômodo. Ah, Lourdes, ela é minha filha. É só fase. Mas Lourdes, que sempre teve o olhar mais afiado, respondeu: Cuidado, minha irmã. Às vezes quem a gente cria com amor demais esquece quem é o dono do teto. As palavras dela ficaram na minha cabeça por dias. Comecei a observar os sinais. Marina não me pedia mais nada, só avisava. Quando eu opinava, ela suspirava como quem tolera uma velha teimosa. Felipe, o marido dela, seguia o mesmo tom condescendente. Dona Helena, a senhora devia relaxar. Marina está fazendo o melhor para casa. Era como se eu fosse uma visitante que atrapalhava o andamento de um projeto que nunca foi meu. Mesmo assim, tentei me aproximar. Liguei, convidei para almoçar, sugeri uma visita à casa de praia juntas. Ela sempre arranjava uma desculpa. Ah, mãe, estamos ocupados. Outra hora. Até que um dia recebi uma mensagem dela dizendo que passaria o feriado em Búzios e que eu poderia ir se quisesse, mas que avisasse antes. Ler aquilo foi estranho. Eu precisava avisar para ir à minha própria casa. Mas eu estava carente sozinha demais. Resolvi aceitar. Queria ver a filha, queria sentir o cheiro do mar outra vez. Queria acreditar que ainda existia algo de amor entre nós. Na sexta-feira, arrumei a mala devagar. Levei o vestido azul que Antônio adorava, as fotos antigas que eu queria recolocar nas paredes e um bolo de fubá que sempre fazia sucesso nas nossas viagens. Enquanto dirigia pela estrada até Búzios, uma mistura de ansiedade e esperança me acompanhava. Talvez aquele fim de semana fosse um recomeço. Talvez pudéssemos conversar e resolver nossas diferenças. Mas o que encontrei ao chegar foi bem diferente do que imaginei. Bruno, o marido dela, me recebeu com surpresa no rosto, como se eu fosse uma visita inesperada. A casa de fora parecia outra. As paredes pintadas, o jardim trocado, a varanda cheia de móveis modernos. Quando entrei, o coração apertou. As fotos antigas haviam sumido, as lembranças apagadas. Perguntei a Marina onde estavam as fotos. Ela respondeu seca, sem levantar os olhos. Guardei. A casa precisava de um estilo mais atual. Foi naquele momento que percebi que o problema não era só decoração, era algo mais fundo. Eu tinha perdido meu espaço, mas ainda assim respirei fundo, dizendo a mim mesma que não adiantava discutir logo na chegada. Sentei no sofá novo e olhei em volta. Cada detalhe gritava ausência. A casa estava linda, sim, mas não tinha alma. Não tinha Antônio. Não tinha nós. Enquanto o sol se punha em Búzios e a brisa do mar invadia, a sala, percebi que aquele fim de semana seria diferente do que eu sonhava. E mal sabia eu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O sábado amanheceu com o céu claro, o tipo de dia perfeito para estar perto do mar. Eu acordei cedo, fiz café e tentei me convencer de que aquele fim de semana seria uma chance de reaproximação. Marina ainda dormia e Felipe estava na varanda mexendo no celular.
Eu observei por alguns minutos e pensei em como ele sempre me tratava com uma polidez distante, quase mecânica. Cumprimentei com um bom dia tímido, e ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Enquanto preparava a mesa, percebi que a casa estava cheia de detalhes que não reconhecia. As cortinas novas, os quadros modernos, os móveis frios. Era tudo bonito, mas não era meu. Aquele lugar que um dia foi cheio de memórias agora parecia cenário de revista. Quando Marina acordou, desceu as escadas de roupão, os cabelos presos de qualquer jeito e aquele tom de quem sempre tem pressa. Disse que os amigos chegariam mais tarde para o churrasco. Vai ter churrasco, repeti surpresa. Você não me contou nada. Mãe, é só um encontro simples. Umas 12 pessoas, nada demais. 12 pessoas. Para ela, nada demais. Passei o resto da manhã tentando ser útil, mas Marina me cortava a cada tentativa. Quando ofereci ajuda na cozinha, ouvi: "Deixa a mãe, a gente tem o nosso jeito." Quando sugeri uma música, ela sorriu de canto: "Ah, mãe, o pessoal curte outras coisas, sabe?" Cada frase era uma porta se fechando. Eu me sentia deslocada, como se estivesse invadindo um espaço que já não me pertencia. À tarde, sentei no quarto de hóspedes e fiquei olhando pela janela. O vento trazia o cheiro do mar, mas também um aperto no peito. Eu ouvia risadas vindas da varanda e me lembrava das antigas tardes com Antônio, das conversas das crianças correndo. O tempo passa e muda tudo, pensei. Mas nunca imaginei que o amor de mãe também pudesse mudar de lugar. Quando o sol começou a cair, o som das vozes aumentou. As pessoas chegavam com sorrisos e bebidas. O cheiro da carne assando se misturava à música alta. Respirei fundo e desci. Ninguém me notou. Passei pela sala e ouvi alguém dizer: "Marina, essa casa é maravilhosa. Deve ter dado um trabalhão comprar, hein?" Ela apenas riu com aquele ar de quem gosta de ser admirada. Nenhuma palavra sobre mim, sobre Antônio, sobre a história que existia ali antes deles. Fui até a cozinha, pegar um copo d'água, e uma das amigas dela perguntou educadamente se eu era a mãe. Confirmei. A moça sorriu e disse que a casa era linda. Tentei participar, contei que tinha sido comprada em 1999, que o meu marido adorava aquele lugar. Ela parecia interessada e perguntou mais. Foi a primeira conversa agradável do dia. Eu comecei a me sentir um pouco à vontade. Mas então Marina apareceu. Parou no meio da sala, olhou para mim e com um sorriso tenso disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Mãe, a senhora pode subir um pouco. A gente está tendo um momento aqui." O silêncio caiu como uma pedra. Achei que tinha ouvido errado. Perguntei: "Como é que é, Marina?" Ela cruzou os braços e repetiu com firmeza: "A senhora é só uma visita aqui. Não precisa se meter em tudo." As palavras bateram no meu peito como uma onda gelada. 12 pares de olhos se voltaram para mim. Felipe, ao lado dela, apenas assentiu como se concordasse. Eu senti o rosto queimar. Tentei responder, mas a voz não saía. Murmurei: "Essa casa é minha, Marina. Eu e seu pai compramos." Mas ela me interrompeu: "A senhora nem vem mais aqui. Quem cuida, quem paga as contas, quem mantém tudo, somos eu e o Felipe." Ninguém disse nada. Só o som da música abafado. Uma das amigas soltou um risinho nervoso. A vergonha foi tanta que minhas pernas tremiam. Eu me levantei, segurei o corrimão da escada e subi devagar, com medo de desabar na frente deles. No quarto, sentei na cama e chorei como uma criança. Eu nunca tinha me sentido tão pequena. Era como se tudo que eu tivesse sido até ali, mãe, esposa, dona de casa, tivesse se apagado. Lá embaixo, o som da festa voltou, as risadas, o barulho dos copos brindando. Eles seguiram a noite como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse realmente só uma visita incômoda. Peguei o celular tentando me distrair. Abri o WhatsApp, vi o grupo da família. As mensagens eram leves piadas correntes. Nenhum deles imaginava o que estava acontecendo. "Você é só uma visita aqui." A frase martelava na minha cabeça.
Eu era uma estranha na minha própria casa. Você já se sentiu assim? Já foi tratado como intruso por alguém que devia te acolher? Se você já viveu algo parecido, comenta aqui a sua idade e de onde está assistindo. E se acredita que amor e respeito precisam caminhar juntos, deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais como essa, com emoções que mexem com o coração. Naquela noite não dormi. Ouvi a música até tarde, os passos, os risos, as vozes. Ninguém subiu para ver se eu estava bem. Nem um toque na porta. Por volta das 5 da manhã levantei, arrumei minha mala e deixei a chave sobre a mesa da cozinha. Antes de sair olhei ao redor. Tudo estava em silêncio agora. As garrafas vazias, o cheiro de fumaça, a bagunça. Era como se eu fosse a última a apagar a luz depois de um baile ao qual nunca fui convidada. Abri o portão e senti o vento frio do amanhecer. Entrei no carro e dirigi pela estrada deserta com o sol nascendo devagar. Lágrimas caíam sem controle. A cada quilômetro uma lembrança. A cada curva uma pergunta sem resposta. Em que momento minha filha deixou de ser minha? Enquanto o mar desaparecia no retrovisor, percebi que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Eu ainda não sabia como, mas aquele você é só uma visita aqui seria o começo de uma história muito maior. Cheguei em casa no domingo de manhã, ainda com o gosto amargo da humilhação na boca. O silêncio da minha sala parecia me engolir. Deixei a mala no chão, tirei os sapatos e sentei no sofá. A dor era física, como se tivesse levado uma surra invisível. Passei as mãos no rosto e senti o inchaço dos olhos. Não lembrava da última vez que tinha chorado tanto. Durante horas fiquei parada olhando para o teto. Lá fora, os sons da rua pareciam distantes. O que doía não era só a frase "você é só uma visita aqui". Era o que ela representava. Anos de amor, de renúncia, de dedicação reduzidos a uma sentença fria. Eu não era mais a mãe à base à raiz. Era uma estranha para minha própria filha. Na segunda-feira, o celular vibrou. Uma mensagem de Marina. Curta, sem emoção. Mãe, por que saiu assim? Que drama foi aquele? Li e reli sem acreditar. Drama. Ela chamou de drama a dor de ser expulsa da própria casa. Não respondi. Bloqueei o número e deixei o celular na mesa. Eu não tinha mais forças para ser educada. Os dias seguintes foram um borrão. Segunda, terça, quarta. Eu não dormia direito, não comia. Andava pela casa como um fantasma, revivendo cada palavra dita. O silêncio da Marina doía tanto quanto sua crueldade. Minha amiga Rita ligou insistindo para me tirar de casa, mas inventei uma desculpa. Disse que estava resfriada. Na verdade, estava com vergonha. Vergonha de contar que a minha própria filha tinha me humilhado. Na quinta à noite, fui até o escritório procurar uns papéis do plano de saúde. Abri a gaveta onde Antônio guardava documentos antigos. O cheiro de papel guardado me trouxe lembranças. Vi a letra dele em algumas anotações e senti o coração apertar. Ali, entre pastas amareladas, encontrei uma que dizia Imóvel Búzios. Peguei por impulso. Quando abri, quase não acreditei no que vi. Era a escritura da casa. Li linha por linha devagar. Lá estava o meu nome. Só o meu. Helena Duarte. A propriedade era 100% minha. Antônio e eu tínhamos decidido assim anos atrás por segurança, caso algo acontecesse com ele. E eu tinha esquecido disso completamente. Senti um arrepio percorrer o corpo. A casa que minha filha usava para me humilhar dizendo que eu era uma visitante era legalmente minha. Sempre foi. Fechei os olhos e respirei fundo. De repente a dor deu lugar a uma outra sensação. Não era alegria. Era algo mais frio, mais sólido. Uma mistura de raiva e clareza. Fiquei sentada por minutos segurando aquele papel como se fosse um escudo. Toda a minha vida estava resumida ali. Anos de sacrifício, de economia de trabalho. Eu e Antônio, abrindo mão de viagens de luxos para comprar aquele lugar.
E agora a filha que ele tanto amava me tratava como uma intrusa. Levantei e fui até o quarto. Coloquei a escritura sobre o criado mudo e fiquei olhando para ela. Aquele papel simples com letras pequenas de repente tinha um peso imenso. Era como se dissesse: você não perdeu tudo, Helena. Ainda há algo seu que ninguém pode tirar. Naquela noite dormi com a escritura ao lado da cama. Pela primeira vez desde o fim de semana adormeci sem chorar. Na manhã seguinte acordei decidida. Precisava entender meus direitos. Precisava saber o que podia fazer. Liguei para o Dr. Paulo Azevedo, amigo de longa data da família e advogado de confiança. Ele atendeu com a voz calma de sempre e disse que me encaixaria no fim da tarde. Cheguei ao escritório dele com o documento em mãos. Ele me recebeu com gentileza. Helena, o que aconteceu? Perguntou. Eu respirei fundo e contei tudo, desde as reformas até a noite da humilhação. Falei devagar, tentando não me deixar abalar. Em alguns momentos a voz falhou, mas continuei. Dr. Paulo me ouviu com atenção. Quando terminei, ele examinou a escritura e confirmou. Está tudo em seu nome. A casa é 100% sua. Ele levantou os olhos e perguntou com cuidado. A senhora quer processar sua filha? Fiquei em silêncio. Processar. A palavra soava pesada. Não era isso que eu queria. Eu não queria dinheiro nem briga jurídica. Eu queria algo que fizesse Marina sentir o que eu senti. Queria que ela entendesse a dor de ser desrespeitada. Doutor, o senhor acredita em justiça poética? Perguntei. Ele sorriu de leve. Acredito, dona Helena. Mas esse tipo de justiça tem um preço. A senhora está pronta para pagar? Olhei para ele e respondi sem hesitar. Estou. O que acabou naquela noite não foi só o respeito, foi a relação. E se ela me humilhou em público, vai aprender o que isso significa. Dr. Paulo cruzou as mãos sobre a mesa. Então precisamos fazer tudo direito. Se quiser agir, precisa de provas. Documentos, registros, qualquer coisa que mostre que a casa é sua e que ela age como dona. Concordei. Ele prometeu reunir tudo e me ligar assim que estivesse pronto. Saí do escritório diferente. Ainda doía, mas havia uma força nova dentro de mim. A mulher que chegou ali humilhada saiu determinada. Andei pelas ruas do centro sentindo o vento bater no rosto. Pela primeira vez em dias levantei a cabeça. Naquela noite, ao chegar em casa, preparei um chá e sentei no sofá. A televisão estava ligada, mas eu não prestava atenção. Na minha cabeça, as lembranças de Búzios voltavam como um filme. O sorriso da Marina, as risadas dos amigos, a frase dita com desprezo. Mas agora, junto da lembrança, vinha algo novo, o conhecimento de que aquela casa era minha. Peguei o documento e olhei de novo o meu nome em letras pretas. Senti um pequeno sorriso nascer. Pela primeira vez não chorei ao pensar na casa. Senti raiva sim, mas uma raiva lúcida que me dava direção. Eu sabia que não podia deixar aquilo impune. Antes de dormir, olhei para o teto e falei sozinha. Antônio, meu amor, acho que agora é hora de eu cuidar do que é nosso. Ela precisa aprender. O vento balançou as cortinas, e por um instante jurei sentir a presença dele ali. Fechei os olhos e respirei fundo. Sabia que os próximos dias não seriam fáceis. Mas também sabia que dessa vez eu não ia engolir em silêncio. A humilhação tinha acabado. Agora era a hora de agir. Na manhã seguinte acordei com uma sensação diferente. Ainda havia dor, mas já não era a mesma ferida aberta. Era um incômodo que agora tinha direção. Tomei café em silêncio, olhei a escritura sobre a mesa e soube o que precisava fazer. Não se tratava de vingança. Era sobre recuperar o que era meu, sobre colocar as coisas no lugar. Liguei para o Dr. Paulo e pedi que reunisse todos os documentos possíveis. Ele me disse que providenciaria uma cópia autenticada da escritura, o histórico de pagamentos do IPTU e uma certidão atualizada em meu nome. Helena vai demorar uns dias, mas até terça está tudo pronto, garantiu ele.
Enquanto esperava, comecei a organizar mentalmente cada passo. Precisava de provas, precisava ser metódica. Eu não queria apenas me defender, queria que a verdade viesse à tona. E não só para ela. Queria que toda a família soubesse. Queria que todos vissem quem eu era e quem minha filha havia se tornado. Nos dias seguintes entrei nas redes sociais de Marina. Eu ainda a seguia embora ela mal falasse comigo. E lá estavam as fotos. A casa de Búzios reformada, decorada, exibida como se fosse dela. As legendas eram o que mais doíam. Nosso refúgio. Fim de semana das donas da casa. Gratidão por ter conquistado esse pedacinho do paraíso. Conquistado, ela escrevia como se tivesse comprado, como se o suor do meu trabalho não tivesse existido. Salvei cada imagem, cada story, cada legenda. Não era mais dor, era documentação. Cada clique era uma prova. À noite, sentei na mesa da sala e escrevi um texto. Apaguei, reescrevi, reli dezenas de vezes. Era a mensagem que eu enviaria ao grupo da família quando tudo estivesse pronto. Eu queria que fosse direta, mas sem gritar. Fria, mas devastadora. Queria que cada palavra pesasse. Escrevi. Boa tarde, família. Já que algumas informações parecem confusas, quero esclarecer. A casa de praia em Búzios está no meu nome desde 1999. Eu e meu falecido marido Antônio a compramos. Eu pago o IPTU todos os anos. Nunca transferi a propriedade. Recentemente fui informada na frente de 12 pessoas que sou apenas uma visita nessa casa. Achei melhor compartilhar a verdade com vocês, já que visita não tem escritura. Seguem os documentos. Quando terminei, senti o coração acelerar. Aquilo não era uma simples mensagem. Era a minha resposta. O meu limite. Na terça-feira, o Dr. Paulo me ligou dizendo que estava tudo pronto. Fui até o escritório e peguei a pasta. Ele me olhou com aquele ar de quem queria dizer algo, mas preferiu se calar. Entregou-me os papéis e disse apenas: "Está tudo aí. Cada documento, cada prova. Agora é com você." Voltei para casa, coloquei a pasta sobre a mesa e comecei a organizar tudo. Tirei fotos com o celular, fiz cópias digitais, separei em pastas. A certidão atualizada com meu nome à escritura, autenticada o histórico de pagamentos, tudo comprovando que durante 25 anos, aquela casa sempre foi minha e de mais ninguém. Enquanto fazia isso, senti algo parecido com calma. Era como se pela primeira vez em muito tempo eu tivesse controle. O poder que me foi arrancado naquela noite em Búzios agora voltava para as minhas mãos. Nos dias seguintes, Marina continuou postando fotos na casa. Eu via sem reagir. A cada nova imagem a certeza crescia. Era quase poético. Ela exibia com orgulho algo que logo todos saberiam que nunca foi dela. Na quinta-feira à noite, recebi uma mensagem dela. "Mãe, só para avisar que vou para Búzios no fim de semana com umas amigas." Tá bom. Não pediu permissão, só informou como se ainda tivesse autoridade sobre o que era meu. Eu respondi apenas o ok. Mas dentro de mim já havia um plano traçado. Senti que era chegada a hora. Esperei o momento certo. Queria que fosse público, mas não impulsivo. Precisava ser no tempo exato com impacto. Passei a sexta-feira revendo tudo. Verifiquei cada documento, cada imagem, cada legenda salva. Preparei as fotos para enviar no grupo da família. O nome do grupo brilhava na tela: Família Duarte. 23 membros. Meus irmãos, sobrinhos, primos, tios. E lá no meio, Marina e Felipe. Rolei as mensagens antigas. Eram coisas simples, boas lembranças, aniversários, piadas. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Acordei no sábado cedo. Tomei café olhando para o relógio, observando o tempo passar. Sabia que Marina já devia estar na estrada rumo a Búzios, cercada de amigas, achando que estava indo para mais um fim de semana perfeito. Meu coração batia acelerado, mas não de medo. Era expectativa. Esperei até o início da tarde. 2 horas em ponto. Abri o WhatsApp, respirei fundo
e olhei a tela em branco. Eu ainda não ia enviar nada. Ainda não. Queria ter certeza de que ela estava lá se sentindo no topo do mundo antes de soltar a verdade. Fui até a varanda, senti o vento bater no rosto e fechei os olhos. Pensei em Antônio. Pensei em como ele me apoiaria. Ele sempre dizia a Helena: dignidade não se pede, se impõe. Quando voltei para dentro, o celular vibrou. Uma notificação. Marina havia postado uma nova foto. Ela e as amigas na piscina, taças na mão, legenda sorridente: nada como curtir o fim de semana na nossa casa de praia. A foto perfeita. O momento perfeito. Salvei a imagem e olhei de novo para o texto que tinha escrito. Boa tarde, família. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar, mas parei. Ainda não. O plano precisava ser completo. Antes de postar, eu queria ter certeza de que cada membro da família veria. Queria que a verdade se espalhasse como fogo. Peguei um papel e comecei a anotar o horário em que cada um do grupo costumava ficar online. Observei por horas. O plano tinha virado quase uma missão. Eu queria que fosse impossível ignorar. Naquela noite dormi com o celular ao lado da cama. A mensagem estava pronta, os documentos separados, o coração decidido. Enquanto o som da chuva leve batia na janela, pensei comigo mesma: ela me chamou de visita. Amanhã ela vai descobrir quem é a dona. E então fechei os olhos, já imaginando o som das notificações ecoando no grupo da família. O sábado amanheceu calmo, o tipo de manhã que engana. O sol entrava pelas frestas da cortina e por um instante pensei em desistir. Parte de mim ainda era mãe, ainda queria proteger a filha mesmo depois de tudo. Mas aí lembrei do som das risadas das 12 pessoas olhando para mim enquanto ela dizia que eu era só uma visita. E a hesitação foi embora. Tomei café devagar, organizei os papéis uma última vez. A pasta azul estava sobre a mesa, impecável. A escritura, a certidão, o histórico do IPTU, as fotos, os prints das postagens. Tudo estava ali como um espelho da verdade. Peguei o celular, abri o grupo da família, família Duarte. Vi os nomes conhecidos. Lourdes, minha irmã. José, meu irmão mais velho. Os sobrinhos, os primos todos. E lá no meio Marina e Felipe. Senti um arrepio percorrer o corpo. Olhei o relógio. 2 horas em ponto. Sabia que era o horário em que a maioria estava online comentando futebol, almoço, vida. Respirei fundo. Abri a galeria de fotos e selecionei uma a uma. Primeiro a escritura com meu nome destacado. Depois a certidão atualizada. Em seguida os comprovantes do IPTU pagos por mim. E por fim os prints das postagens da Marina. Nosso refúgio. Donas da casa. Nada como curtir o fim de semana na nossa praia. Li mais uma vez o texto que tinha escrito na noite anterior. Nenhuma palavra precisava mudar. Boa tarde, família. Já que algumas informações parecem confusas, quero esclarecer. A casa de praia em Búzios está no meu nome desde 1999. Eu e meu falecido marido Antônio a compramos. Eu pago o IPTU todos os anos. Nunca transferi a propriedade. Recentemente fui informada na frente de 12 pessoas que sou apenas uma visita nessa casa. Achei melhor compartilhar a verdade com vocês, já que visita não tem escritura. Seguem os documentos. Cliquei em enviar. O coração disparou. Por um segundo o silêncio pareceu absoluto. Depois começaram as notificações. 1 tique azul. 2, 5, 10. As visualizações subiam. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água e tentei me distrair. Quando voltei, o celular vibrava sem parar. Mensagens chegando uma atrás da outra. Abri o grupo. Meu Deus, Helena, o que aconteceu? Camila, é verdade isso? Gente, tô chocada. Que situação triste. Marina responde: isso é sério. Marina ainda não tinha dito nada. Vi quando ela saiu do grupo e voltou segundos depois. Devia estar tentando entender como apagar tudo. Mas já era tarde. As mensagens se espalhavam como fogo em palha seca. Lourdes escreveu:
Eu sabia que tinha algo errado. Helena, você fez bem. Isso é um absurdo. José respondeu logo depois. Sempre achei essa menina arrogante. Agora entendo. Os primos mais novos mandaram emojis de surpresa-choque. Um deles escreveu: Tia, a senhora é braba mesmo. Eu li tudo em silêncio. Não sentia prazer nem alívio. Era como assistir a uma tempestade que eu mesma tinha previsto. Minutos depois, a primeira ligação. Era Marina. Não atendi. O celular continuou vibrando. Liguei o modo silencioso e deixei na mesa. Fui até a varanda, olhei o céu de São Paulo e pensei: agora ela sabe o que é ser exposta. Dentro de mim havia uma mistura de tristeza e justiça. Eu não queria destruir a filha, mas precisava que ela sentisse o peso do que tinha feito. O mesmo olhar coletivo, o mesmo constrangimento que eu senti naquela noite. As mensagens continuaram. Lourdes me mandou no privado: Helena, você foi corajosa. Doeu, mas foi necessário. Eu respondi apenas: sim, foi. Uma hora depois, decidi olhar o grupo novamente. O caos tinha tomado conta. Gente defendendo, gente criticando. Alguns diziam que mãe e filha deviam conversar. Outros afirmavam que Marina tinha passado todos os limites. Ela sempre se achou dona de tudo, escreveu um primo. Helena, você é uma inspiração. Ninguém deve aceitar humilhação, nem de filho, disse outra. E então apareceu a mensagem que eu esperava. Marina finalmente escreveu: Mãe, por que você fez isso? Você me humilhou na frente da família inteira. Isso é crueldade. Crueldade. A palavra me atingiu como um espelho invertido. Eu ri de leve sozinha. Respondi apenas com um áudio curto: humilhação é o que você me fez sentir naquela noite, Marina. Agora você entende. Depois disso, o grupo ficou em silêncio por alguns minutos. Então começaram as reações. Gente mandando coração, aplauso, apoio. Eu fechei o celular. Não queria ler mais nada. Já tinha dito o que precisava. Naquela noite, as mensagens particulares começaram a chegar. Lourdes me ligou chorando. Helena, foi duro, mas foi certo. José me mandou uma mensagem longa dizendo que se sentia envergonhado pela sobrinha. Um primo escreveu: tia, parabéns por se impor. Filha nenhuma pode achar que manda na mãe. Enquanto isso, o telefone continuava tocando. Marina ligou 10, 12 vezes. Depois veio Felipe. Depois ela de novo. Não atendi nenhuma. O som das chamadas ecoava pela casa misturado com o barulho distante da cidade. Peguei a escritura de novo e olhei o meu nome. Pela primeira vez não senti culpa. Senti paz, mas a noite ainda aguardava surpresas. Por volta das 10, uma nova notificação. Uma mensagem curta da Marina: mãe, pelo amor de Deus, atende. A gente precisa conversar. Não respondi. Fiquei olhando para o celular por longos segundos. Depois o deixei virado para baixo sobre a mesa. Sentei na poltrona, fechei os olhos e respirei fundo. Lá fora começava a chover. A água batia na janela e fazia um som suave, quase reconfortante. Naquele instante percebi que algo dentro de mim se ajeitava. Eu não precisava gritar para ser ouvida. Bastava mostrar a verdade. Enquanto o som da chuva crescia, pensei em como seria o dia seguinte. Marina provavelmente tentaria vir até mim. Felipe tentaria argumentar. A família comentaria por semanas. Mas nada disso me assustava mais, porque no fundo eu sabia que aquela não era a tempestade final. Era apenas o vento que antecede o confronto. E pela primeira vez, eu estava pronta para enfrentar o que viesse. O domingo amanheceu cinza, com aquele tipo de luz fria que antecede as conversas difíceis. Eu ainda estava de hobby tomando o segundo café quando a campainha tocou. Olhei pelo visor e vi Marina e Felipe do outro lado. O rosto dela estava inchado, os olhos vermelhos. O dele pálido, com uma expressão de quem não dormiu. Demorei alguns segundos antes de abrir. Queria que esperassem. Queria que sentissem o desconforto de estarem ali.
Quando girei a maçaneta, Marina entrou já falando alto. Mãe, pelo amor de Deus, como a senhora pôde fazer aquilo comigo? Me humilhar na frente da família inteira. Fiquei parada apenas observando, não disse nada. Ela respirava rápido, nervosa. Felipe ficou na porta sem coragem de entrar. A senhora não tinha o direito, mãe. Todo mundo está me julgando. Eu não consigo nem abrir o celular sem ver mensagens. Ela continuava a voz entre o choro e a raiva. Fiz sinal para ela se sentar. Fiquei de pé. A calma era quase assustadora até para mim. Eu não te humilhei, Marina disse com voz baixa, controlada. Eu apenas contei a verdade. Verdade. Isso é vingança, mãe. A senhora está acabando com a minha vida. A sua vida, filha, continua intacta. Só a imagem falsa que você criou é que caiu. Ela abriu a boca, mas não respondeu. Felipe finalmente entrou tentando apaziguar. Dona Helena, acho que todos erramos um pouco. Talvez tenha havido exageros dos dois lados. Olhei para ele com firmeza. Felipe não foi um mal-entendido. Foi humilhação. O silêncio ficou pesado. Eu caminhei até a estante e peguei uma pasta. Coloquei sobre a mesa. Dentro, todos os documentos. Aqui está Marina. A escritura, os comprovantes, o IPTU. Tudo no meu nome. Sempre esteve. Ela olhou confusa, depois envergonhada. Tocou o papel com as pontas dos dedos. Eu não sabia que estava só no seu nome. Murmurou, tentando se justificar. Não sabia ou não quis saber, perguntei. Ela respirou fundo, chorando. Eu só queria cuidar da casa-mãe. Queria deixar tudo mais bonito, mais moderno. Cuidar, interrompi. Cuidar é perguntar, respeitar. Você se apropriou. Mudou tudo, vendeu coisas do seu pai, tirou as fotos das paredes. Me tirou também. Marina começou a chorar mais forte. Felipe tentou colocar a mão no ombro dela, mas ela a afastou. Eu errei, tá bem. Eu errei, mas expor tudo daquele jeito foi cruel. Cruel, repeti devagar. Foi você me olhar nos olhos e dizer que eu era só uma visita na casa que comprei com o amor da minha vida. Ela se calou. O som da respiração dela era o único na sala. Por um momento achei que ela fosse desmaiar. Felipe tentou de novo intervir. Dona Helena, talvez agora seja o momento de tentar recomeçar. Eu sei que a senhora está magoada, mas expor tudo assim causou danos para todos. Olhei para ele e perguntei: danos para quem, Felipe? Para quem mentiu ou para quem foi humilhada? Ele abaixou o olhar. Marina então levantou o rosto e me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, por favor. Eu sei que exagerei, mas isso está acabando comigo. As pessoas estão me chamando de ingrata, de interesseira. Eu não aguento mais. E você acha que eu aguentei? Perguntei. Acha que é fácil ser tratada como intrusa pelo próprio sangue? Ela começou a soluçar. Eu me arrependo, mãe. De verdade. Eu juro que me arrependo. Eu permaneci em silêncio por um momento. Depois falei devagar. O arrependimento vem quando a máscara cai, Marina. Não quando o coração muda. Felipe se levantou desconfortável. Acho melhor a gente ir. Mas antes que saíssem, eu acrescentei: esperem. Ainda falta uma coisa. Caminhei até a gaveta e peguei um chaveiro. 3 chaves prateadas pendiam dele. Coloquei sobre a mesa. Quero as chaves da casa de Búzios de volta. Todas. Marina arregalou os olhos. O que a senhora não pode fazer isso? Posso. Evo faça. Mãe, eu não tenho onde ficar lá. Já marquei coisas, já convidei gente. Não é problema meu. Você teve meses para pensar nas consequências. Ela chorava de novo mais alto. O pai ficaria horrorizado se visse isso. Aquilo me acertou fundo. Senti o golpe. Mas respirei e respondi. O seu pai ficaria horrorizado de ver o que você fez comigo. Felipe puxou Marina pelo braço. Vamos, Marina. Chega. Ela se soltou desesperada. Mãe, por favor, eu te peço de joelhos. Não me tira isso. Eu não quis te machucar, eu só. Interrompi com calma. Marina, você não entende.
E isso não é punição, é limite. Você precisa aprender o que significa respeito. Ela ficou em silêncio. As lágrimas caíam, mas não havia mais resistência. Apenas cansaço. Eu caminhei até a porta e a abri. O som da rua invadiu a sala. Vá descansar, filha. Quando estiver pronta para me olhar nos olhos e ver a mãe, não a inimiga, talvez a gente converse. Mas, por enquanto, quero as chaves até sexta. Ela passou por mim devagar, ainda chorando. Felipe a seguiu. No último segundo, ela se virou. Eu te odeio, mãe. Olhei firme. Não, Marina. Você se odeia. Só ainda não percebeu. A porta se fechou. Fiquei parada ali, encostada na parede, tentando respirar. As pernas tremiam, mas o coração estava leve. A tempestade tinha passado, ou talvez só tivesse mudado de forma. Fui até a janela e olhei a rua. A chuva fina começava a cair de novo, como no dia em que tudo começou. Peguei a escritura na estante, passei os dedos sobre meu nome e sussurrei. Está feito, Antônio. Mas no fundo eu sabia que não era o fim. A dor ainda estava viva, e o silêncio que viria nos dias seguintes talvez fosse o mais difícil de suportar. Os dias que se seguiram ao confronto foram silenciosos. Marina me bloqueou em tudo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. A casa parecia mais vazia mesmo estando em perfeita ordem. Era um silêncio pesado, mas necessário. Eu sabia que aquela distância era parte do processo. Às vezes o amor precisa se calar para que o respeito reaprenda a falar. 2 semanas depois, o carteiro deixou um envelope pardo na minha portaria. Dentro, as 3 chaves da casa de Búzios. Nenhum bilhete, nenhuma palavra. Só as chaves frias e metálicas. Segurei-as na palma da mão e senti um misto de dor e alívio. Era o fim de um ciclo. A casa finalmente era minha de novo. No fim de semana seguinte, viajei para Búzios sozinha. Fazia meses que não pisava lá. Quando abri o portão, o cheiro de maresia me abraçou. Caminhei devagar, observando cada canto. As paredes estavam limpas, o jardim bem cuidado, mas o lugar parecia exalar ausência. Marina tinha levado algumas coisas, mas deixado outras. No quarto principal, a placa Master Suite tinha desaparecido. Suspirei e sorri de leve. Passei o resto do dia limpando, reorganizando. Coloquei de volta as fotos minhas e de Antônio nas paredes. A do nosso casamento ficou na sala emoldurada de novo. A foto dele pescando na varanda. E no quarto, uma imagem de Marina, ainda menina, rindo com um sorvete na mão. Por um instante senti o coração apertar. Apesar de tudo, ela ainda era minha filha. À medida que o sol descia no horizonte, sentei na varanda com uma taça de vinho. O mar calmo refletia tons de rosa e laranja. Pela primeira vez em muito tempo senti paz. Aquela casa, antes cenário de dor e lembranças amargas, voltava a ser meu refúgio. Nas semanas seguintes comecei a ir com mais frequência. Chamava minha irmã Lourdes, meu irmão José, alguns primos. Às vezes apenas amigas como a Rita. As risadas voltaram. O cheiro de comida caseira enchia o ar. E eu me sentia viva outra vez. Soube por conhecidos que Marina e Felipe haviam comprado um pequeno apartamento na praia de Cabo Frio. Um lugar simples, sem vista para o mar. Diziam que o financiamento era pesado, que as coisas não estavam fáceis. Eu ouvi, mas não senti pena. Cada escolha traz um preço e talvez aquele fosse o dela. O tempo foi passando e a raiva foi dando lugar a uma serenidade que eu nunca imaginei ter. Eu não desejava o mal de Marina, só queria distância. No fundo, sabia que um dia ela tentaria se aproximar. E esse dia chegou. Era uma tarde de domingo. A família estava reunida na casa do meu irmão José num almoço. Marina apareceu. Tinha emagrecido um pouco, os olhos mais baixos, o jeito mais contido. Falou pouco durante a refeição, mas percebi que pela primeira vez não tentava chamar atenção. No final do almoço, ela se aproximou e pediu para conversar. Fomos até a varanda. Ela tirou um envelope da bolsa. Eu te escrevi uma carta, disse com a voz trêmula.
Não espero resposta, mas queria que soubesse que li. Assenti em silêncio. Ela me olhou buscando algo, talvez perdão. Eu li, Marina, respondi. E o que escreveu foi bonito. Mas palavras são fáceis. Mudança é o difícil. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu sei, mãe. Estou tentando. Pela primeira vez senti sinceridade. Não disse que a perdoava. Não prometi nada. Só coloquei a mão sobre a dela e falei: o tempo dirá, filha. O tempo dirá. Ela sorriu fraco, enxugou as lágrimas e voltou para dentro. Eu fiquei olhando o mar, sentindo uma brisa leve no rosto. A dor ainda estava ali, mas já não queimava. Tinha virado aprendizado. Voltei para Búzios na semana seguinte. Era fim de tarde, o céu dourado refletindo no mar. Sentei na varanda e observei as ondas quebrando de leve. O vento trazia o cheiro salgado e familiar que eu tanto amava. Peguei a escritura ainda guardada na pasta azul e a coloquei sobre a mesa. Olhei meu nome impresso ali e sorri. Não era só sobre a casa. Nunca foi. Era sobre recuperar minha dignidade, minha voz, minha força. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pensei em tudo que vivi. Em como o amor pode ser cego quando misturado com culpa. Em como as mães às vezes se esquecem de si mesmas para proteger quem já devia saber se proteger sozinho. E entendi. Amar não é aceitar o desrespeito. Amar é ensinar consequências. Se um dia Marina realmente compreender isso, talvez, quem sabe, possamos reconstruir algo. Não o que foi perdido, mas algo novo, mais verdadeiro. Terminei o vinho e levantei para preparar o jantar. O som do mar preenchia a casa e pela primeira vez senti que tudo estava no lugar. Antes de entrar, olhei para o céu e murmurei: obrigada, Antônio, por me ensinar a não abaixar a cabeça. Fechei a porta, deixei o vento do mar lá fora e senti uma paz simples, profunda, silenciosa. E se você chegou até aqui, talvez também entenda o que aprendi. Que amor de mãe não é submissão, é coragem. Que às vezes o perdão não vem em palavras, mas em limites. Se essa história te emocionou, te fez refletir ou te lembrou de alguém que você ama, deixa o seu like e se inscreve no canal. Histórias como essa acontecem mais do que imaginamos e cada uma delas traz uma lição diferente. Porque no fim das contas a vida é isso. Uma longa tentativa de reconstruir o que foi quebrado e de encontrar entre as dores o caminho de volta para casa.